Oi, pessoal. Meu nome é Eduardo e eu vou gravar esse vídeo para vocês, alunos da professora Consuelena da disciplina Psicologia e Instituições. Esse vídeo foi pedido por uma colega de vocês. Como eu estou em viagem, vai ter que ser via vídeo mesmo, tá? Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eduardo Norato, eu sou psicólogo e sou professor universitário. Eu trabalho na Sensa, numa unidade básica de saúde, aí em Manaus. Aí em Manaus, porque pela cara inchada, dá pra ver que eu tô viajando, né? Foram 2 dias de viagem para chegar aqui num congresso em Curitiba. Eu trabalho então numa unidade básica de saúde, concursado na Sensa, faço atendimentos em UBS e também sou professor concursado na Universidade do Estado do Amazonas. Então ministro aula nos cursos de medicina, enfermagem e odontologia na graduação. Dou aula de atenção integral à saúde, educação em saúde, uh, saúde ambiental. Dou aula no mestrado de saúde da família, de promoção de saúde, educação na saúde e gestão e atenção do cuidado. Sou professor colaborador no mestrado e no doutorado de medicina tropical. Eu trabalho com questões direcionadas à saúde. O meu foco de atuação sempre foi psicologia da saúde. Eu coordeno os cursos de pós-graduação de saúde mental, álcool e drogas e outras drogas, que a Consuelena também dá aula. Aliás, ela dá aula em quase todos os meus cursos de especialização. Coordeno o curso de especialização de psicologia da saúde e também curso agora primeira turma do curso de especialização em sexualidade, gênero e direitos humanos. A minha formação básica é psicologia, sou especialista em saúde da família e sou especialista em docência superior e fiz o meu doutorado na Fiocruz na linha de sexualidade, gênero, direitos humanos e reprodutivos. Então eu trabalho com as questões de sexualidade já há algum tempo. Vocês me pediram algumas informações ou alguma explicação sobre a questão da tal da cura gay ou da polêmica que deu em relação à resolução 0199 do Conselho Federal de Psicologia por causa dos fatos recentes. E eu vou falar algumas coisas para vocês aqui, que foi parte de alguns textos que eu publiquei nas redes sociais e algumas entrevistas que eu dei, explicando mais ou menos o que está acontecendo. E eu acho que vocês vão conseguir fazer uma ligação muito interessante com a disciplina de vocês por conta das questões ideológicas e institucionais que estão acontecendo por causa disso. Primeiro é importante a gente falar o seguinte, né? É entender o que é essa resolução 01 de 99 da psicologia, né? A resolução ela foi feita em decorrência de um movimento mundial que retirou a homossexualidade da lista das patologias que entendem as diversas possibilidades de afetividade, sendo a homoafetividade uma delas, igual à heteroafetividade. Então não foi algo determinado pelo Conselho Federal de Psicologia, ele seguiu um fluxo mundial de despatologização das homoafetividades. Essa resolução, e aí assim, a gente tem que entender em termos de instituição, o que é o CFP? O Conselho Federal de Psicologia, ele é regido por uma lei federal. Quando a profissão da psicologia foi instituída no Brasil, tem uma lei que rege a profissão e uma lei que rege o sistema conselhos. Então, o Conselho Federal de Psicologia é a maior instância dentro da nossa profissão de regulação da profissão. Então ele tem autonomia para decidir tudo que a gente faz. Se o Conselho Federal de Psicologia decidir que todo mundo tem que usar blusa roxa com calça vermelha a partir de agora, a gente vai ter que cumprir porque a decisão é dele. Quando você se credencia ao sistema conselhos e quando você assume o papel profissional, né, esse registro, você tem que seguir as normas desse conselho. Então todo mundo que está registrado no conselho, e é obrigatório pela legislação para ser psicólogo, está registrado no conselho, você automaticamente tem que seguir as normas do Código de Ética e as resoluções decorrentes disso. Essas resoluções são mutáveis, né? Existem diversas comissões, eu participei da resolução do atendimento online de 2005, de terapia online, então você vai criando resoluções para regularizar a profissão. Essa resolução, na verdade, ela fala sobre essas questões da homoafetividade que vieram decorrentes desse movimento mundial, né? Um grupo de profissionais, e aí eu não vou entrar no mérito da questão, né? Tanto da Rosângela Justino quanto os outros profissionais que desde lá atrás, dos anos 2000, que batem de frente com isso, foram caçados, foram processados, eles entraram com um pedido, entraram com uma liminar, pedindo para que essa resolução fosse derrubada. E aí, assim, o próprio processo, quem tiver a possibilidade de ler o processo, ele já é um processo ele não é de... não gosto muito dessa palavra, mas ele é um processo que ele já começa com uma fé. Porque, assim,
ele tem dois pontos principais. O primeiro é que ele diz que a resolução impede as pessoas de pesquisarem sobre homoafetividade ou homossexualidade. Isso é mentira, né? O Conselho Federal de Psicologia não tem nenhuma autonomia sobre pesquisas na psicologia. Toda pesquisa realizada com seres humanos no Brasil, ela está submetida a uma resolução chamada 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Então, todo mundo que quiser fazer pesquisa com seres humanos no Brasil, independente do tema, seja pesquisa genética, seja pesquisa em psicologia, em odonto, é obrigatório seguir essa resolução, que diz também que o projeto de pesquisa, o que chama de protocolo de pesquisa, tem que passar por um comitê de ética em pesquisa. Eu faço parte do Comitê de Ética em Pesquisa da UEA e a gente recebe os protocolos de todas as áreas e avalia as questões de segurança e de ética envolvendo seres humanos. Então, o processo da cura gay, primeiro ele alega isso, e é mentira, né? O Conselho não proíbe. E o segundo é que ele alega que o Conselho Federal de Psicologia estava proibindo o atendimento de homossexuais em questões egodistônicas, né, em questões de sofrimento, o que também é mentira. O que o Conselho permite, na verdade, ou desculpa, o que o Conselho proibia é você tratar a homossexualidade como uma doença que ela não é e oferecer um tipo de serviço e oferecer um atendimento que não é considerado ciência. As teorias, as técnicas e teorias que são utilizadas nesse processo de reversão de orientação sexual, ou que a gente chama de cura gay, né? Eles são teorias que caíram por terra nos anos 70, anos 80. Eu tive um debate com a própria Rosângela Justino lá nos anos 2000, em que eu fiz um levantamento das técnicas que ela utilizava e mostrei para ela que a própria APA, a Associação Americana de Psiquiatria, desconsiderou essas teorias porque elas não tinham base científica nenhuma. E aí eles foram proibidos de utilizar. Então são técnicas arcaicas e medievais. Então esses são dois pontos. A resolução, primeiro que ela não proibia pesquisa em momento algum, e ela não proíbe o atendimento de homossexuais. Eu atendo diversos homossexuais, parentes de homossexuais, no Sistema Único de Saúde, no tempo que eu trabalhei em consultório, e o processo de atendimento é normal. A gente vai trabalhar com as questões de sofrimento, de aceitação, de entendimento, das questões sociais, do impacto que o preconceito tem, que são questões normais da clínica que vocês devem estar estudando e devem estar aprendendo, né? Em momento algum fica proibido atender pessoas com sofrimento relacionado à sexualidade, seja homo, seja hétero, seja bi, seja pan, qualquer uma delas do espectro de orientações sexuais. O que está por trás disso, na verdade, né, e aí houve um erro jurídico e existe uma liminar, uma tentativa de derrubar esse documento, o que está por trás disso tudo, na verdade, e aí entra muito na questão da disciplina de vocês, é uma ideologia religiosa muito forte, né? Porque, assim, a gente precisa entender quem é que está por trás dessa resolução, por trás dessa liminar. Vou falar de novo, desculpa, dá para ver pela minha cara inchada, né? Passei quase 2 dias para conseguir chegar aqui em Curitiba, que os voos de Manaus foram todos cancelados esse final de semana, então eu tive que ir para Brasília, Rio de Janeiro, fiz um roteiro. Então a cara inchada e o pensamento devagar é por causa dos voos mesmo. O que está por trás desse pedido de liminar para derrubar a resolução é uma ideologia religiosa muito forte e algo que tem se tornado muito forte no Brasil nos últimos anos. Mas a gente já sabia disso desde a minha época de faculdade. A Helena estudou comigo, a gente estudou na UBRA, ela é de uma turma à frente a minha. Mas desde a época da nossa faculdade a gente já sabia desse perigo que estava acontecendo, que são as ideologias religiosas adentrando a psicologia. Um ponto importante, assim, houve um histerismo online de pessoas acusando os movimentos LGBT, os profissionais, de que nós éramos histéricos, de que a gente não sabia ler liminar judicial e que a gente estava entendendo errado. Na verdade, tudo que os movimentos estavam falando, tudo que nós estávamos alegando que tinha de errado nessa resolução, foi corroborado pela OAB. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil hoje está em parceria com o Conselho Federal de Psicologia para tentar derrubar essa liminar. Então, o que está por trás dessa resolução? O que está por trás dessa resolução são ideologias religiosas, né?
E aí vocês devem ter estudado as várias definições de ideologias religiosas, né, formas de pensamento, de ver o mundo, questões que são orientadas para as questões, pensamentos que são voltados para as questões de questões sociais, de políticas. Tem várias ideologias que aconteceram no mundo no século XX, democrática, capitalista, conservadora, e a religiosa tem vindo com muita força nesses últimos anos, né? Essa ideologia religiosa que começa a tentar entrar na psicologia nos anos 99, 2000, com força, começa a tentar modificar as questões de atuação profissional. Vocês devem ter estudado metodologia do trabalho científico lá atrás, no início da faculdade, e a gente vê os tipos de conhecimento humano. Existe o conhecimento científico, existe o empírico, existe o conhecimento religioso. Não é melhor nem pior, mas são conhecimentos diferentes e cada um na sua casa, né? Cada um na sua casinha. Eu brinquei esses dias com uma postagem também que eu disse o seguinte: você pode comprar um terreno no céu. É um direito seu comprar um terreno no céu, um direito constitucional. Mas você vai comprar esse terreno no céu com um pastor. Você não vai comprar um terreno no céu com um corretor de imóveis credenciado no Cresci. Porque um corretor de imóveis credenciado no Cresci, ele tem que seguir as normas éticas de venda e de atuação profissional que ele está sendo regido. Então, quando você vai comprar um terreno num corretor, ele não vai te vender um terreno no céu, você querendo ou não, ou você concordando ou não. E mesmo ele sendo um corretor evangélico, tá certo? Se você quiser comprar um terreno no céu, você vai comprar um terreno com seu pastor, porque a Constituição te permite liberdade religiosa e é um tipo de conhecimento que não passa pela ciência e pela atuação profissional. É isso que está acontecendo com a psicologia. A ideologia religiosa, o fanatismo religioso, percebendo uma questão de mercado muito forte, eu vou falar lá na frente, começa a entrar na psicologia querendo vender processos religiosos como sendo processos científicos. Não existe possibilidade de reorientação sexual. E aí, dentro das questões de sexualidade, existem várias vertentes que explicam o que é orientação sexual. Seja genética, seja construção inconsciente, seja questões... Mas o importante é que todas concordam que isso não é possível de ser revertido. Então, se a pessoa quiser fazer qualquer processo de reorientação sexual ou da cura gay, que ela procure o pastor. Né? Procure o pastor, que se ele diz que funciona e se ela acredita, aí é um processo deles, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, ela não pode procurar um profissional de psicologia, porque é um profissional técnico, científico, com respaldo legal, certo? E isso tem uma diferença grande? Tem sim, porque tem uma questão de dinheiro muito, muito forte por trás, né? O que está por trás disso? As pessoas que pleitearam essa liminar são pessoas religiosas, são donas de institutos de religião, são donas de institutos que trabalham aspectos religiosos e têm um interesse comercial grande por isso, né? Se você olhar o movimento desses políticos e dessas pessoas online, você vai entender o seguinte: no Brasil, para quem trabalha com dependência química, quem trabalha com álcool e drogas, a gente sabe que as comunidades terapêuticas, que são aqueles locais em que você tem acompanhamento para dependentes químicos, mas que são de cunho religioso, a Igreja Católica tem, a Protestante, vários têm essas fazendas, esses locais em que você manda as pessoas para lá e elas ficam ali num tratamento, numa questão de um retiro. E aí elas fazem suposto tratamento para dependência química. Isso não é considerado científico, não é recomendado pelo Conselho Federal de Medicina nem pelo Conselho Federal de Psicologia. E a gente sempre sabe disso, a gente trabalha muito bem com eles. A gente trabalha em parceria, em locais em que não tem CAPS-AD, as comunidades ajudam em algumas coisas, mas a reincidência é muito grande, né? As pesquisas mostram que, assim, de cada 100 pessoas que participam de uma comunidade terapêutica, os números variam de 70% a 90% de reincidência, ou seja, elas voltam a ser internadas. Esse movimento de comunidades terapêuticas tem sido muito forte no Brasil, inclusive com alguns políticos famosos abrindo clínicas pelo Brasil inteiro para oferecer esse tipo de tratamento. Quando você oferece esse tipo de tratamento, você oferece uma possibilidade de saída religiosa. Acontece que esses mesmos políticos, entendendo uma questão de mercadológica muito forte, entenderam que precisavam tratar outras pessoas também, né? E aí você vai criar, então, uma demanda muito grande para essas clínicas. A partir do momento que eu digo que eu trato os gays, ou que eu curo os homossexuais, essas pessoas vão buscar atendimento. Esse atendimento não existe na ciência, mas elas vão buscar numa clínica de cunho religioso. Então tem um interesse muito forte por aí. Essa ideologia religiosa
não a religiosa pura, mas a religiosa fanática mesmo, tem adentrado o Brasil com muita força, e isso me deixa um pouco preocupado. Preocupado porque, assim, quando eu vejo Associação de Psicólogos Cristãos, Associação de Psicólogos Espíritas, eu me pergunto onde é que essas pessoas se formaram, né? Eu conheço o pessoal da Uninorte, a minha irmã trabalha aí, por acaso, na parte financeira de vocês. Eu conheço os professores da Uninorte, muitos foram meus professores, meus colegas de faculdade, e eu sei que vocês têm uma linha muito séria em relação a isso, né? Mas a gente sabe que existem outras e outras faculdades que acabam se comprometendo com isso, né? E pessoas que não têm uma formação ética muito séria. E aí você abre espaço para esses erros técnicos, para influência ideológica externa, né? Tentando modificar algumas questões da psicologia. E isso é muito grave, gente, é muito grave. Né? A gente precisa entender que as questões de sexualidade e gênero, né, elas precisam ser debatidas, elas precisam ser conversadas, mas de uma maneira séria, científica e acadêmica, sem influência externa da religião. Tem duas coisas que são interessantes para entender esse fenômeno, que quem puder assistir, eu acredito que vocês já tenham assistido, mas quem não assistiu ainda, existe um filme chamado Orações para Bob, Praise for Bobby, que é um filme muito legal. Ele tem no YouTube, eu postei até esses dias ele tá online, ele tá no YouTube inteiro, e tem dublado, tem legendado, que fala a história de uma mãe fanática religiosa que entende, acredita nessa questão da reorientação sexual e o quanto isso é danoso para o sujeito. Essas terapias de reversão sexual, reversão de orientação sexual, elas beiram a tortura, né? Elas têm uma base nas teorias mais comportamentais, de criação de estímulos aversivos, de punição, de introdução de estímulo negativo, forçando vômito, eletrochoque, náuseas, até utilização de medicações para forçar relações sexuais. A coisa é muito pesada mesmo. Então, tem esse filme que é interessante, quem puder assistir. E um outro filme interessante, aliás, é um seriado, mas é baseado num livro, que chama-se O Conto de Aia, que é da Margaret Atwood, que é um livro que fala sobre a ideologia religiosa dentro da política, né? Ele foi uma distopia que foi escrita em 1985, virou seriado pela HBO esse ano, mas conta quando os religiosos, os fanáticos religiosos chegaram ao poder, o que eles fizeram com a sociedade quando eles misturaram. Então, assim, ciência, religião, política não se misturam, né? Não dá para misturar ciência com religião, não dá para misturar política com religião, e aí fica um alerta muito forte no Brasil, porque a gente tem uma bancada evangélica cada vez mais forte, assim como tem uma bancada ruralista, e isso é muito perigoso, né? Porque são ideologias que não deveriam estar se mesclando. Mas o Conto de Aia, da Margaret Atwood, ele fala um pouco sobre isso, quando os religiosos tomam poder, o que eles fazem com a sociedade. Volta a um período muito próximo à Idade Média, de exclusão, de assassinato de profissionais que pensam, mulheres submissas que passam a ser escravas sexuais, mas é uma ideia bem aterrorizante. Então, eu acho que quem quiser entender um pouquinho mais pode procurar essas duas obras, né? O que a gente pode fazer enquanto acadêmicos, enquanto profissionais da psicologia? Primeiro é esclarecer as pessoas, né? É não propagar informação incorreta, é não compartilhar imbecilidade teórica e técnica de pessoas que desconhecem a resolução, desconhecem a atuação profissional, desconhecem o que é o trabalho de um psicólogo, né? Porque assim, é muito fácil se meter no trabalho do psicólogo, né? Eu quero ver se meter no trabalho do engenheiro na hora da construção da sua casa, eu quero ver se meter no trabalho do mecânico quando ele for arrumar o seu carro. Só que na psicologia todo mundo acha que sabe alguma coisa. Eu tenho uma imagem que eu uso nas minhas palestras que é assim: você não pode contrapor ciência com é minha opinião. É minha opinião, não cabe na academia e não cabe em debates acadêmicos de questões técnicas e profissionais. Você não pode chegar para o médico e falar assim: não, eu não vou tomar esse remédio porque é minha opinião. Ele tem o domínio da ciência e você tem o domínio do senso comum. Se você foi ao médico, você está buscando a ciência. É a mesma coisa nesse tema. Todo mundo quer se meter, quer falar alguma coisa, achando que pode se meter nas ciências humanas e da saúde, como é a psicologia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e se posicionar, né? Os profissionais que atendem e que atuam na área de sexualidade e gênero são claros. Não existe possibilidade de reorientação sexual. E não é nenhuma doença. E não tem religião ou crença que vá fazer a gente mudar disso. A não ser que você vá para a academia, vá pesquisar e você prove e leve para todas as instâncias do mundo. Mas caso contrário, isso não é possível.
E também não é possível, é muito perigoso, que um juiz entenda mais sobre uma profissão do que todo um conselho profissional que tem legitimidade jurídica para fazer isso, tá certo? Outra coisa que a gente pode continuar fazendo é continuar debatendo, discutindo, orientando, trabalhando as questões de sexualidade e gênero nas escolas, com as crianças. E aí vem aquela questão de trabalhar sexualidade e gênero na escola não é trabalhar questões de sexo, é trabalhar questões sobre orientação, sobre respeito, combatendo machismo, misoginia, todas as questões que a gente sabe que são muito fortes no Brasil, que é o país que mais mata LGBT, é o país que mais tem situações de agressão à mulher, de desrespeito. A gente está descendo morro abaixo mesmo com essas questões. É, eu sou líder de um grupo de pesquisa na Universidade do Estado do Amazonas chamado GEPS, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Promoção e Educação em Saúde. Então a gente tem linhas de pesquisa, eu oriento no mestrado e a gente tem o pessoal da pós-graduação. A gente trabalha muito com as questões de gênero. E eu queria convidar vocês, então, quem tiver interesse, né, ainda nesses debates, dessas questões de sexualidade, entender um pouco mais, entender o que é profissional da saúde, as questões de sexualidade e gênero. Nos dias 17 e 18 de outubro, a gente tem em Manaus agora o primeiro Congresso de Saúde LGBT. Chama-se Primeiro Congresso de Saúde LGBT, Perspectivas de Atendimento. Ele vai acontecer no Teatro Direcional do Manauara Shopping. E o que a gente vai debater ali? A gente vai debater a transexualidade, a gente vai debater as questões de saúde direcionadas ao público LGBT, né? As questões do processo transexualizador. Então a gente tem uma ginecologista que vai falar sobre as questões de atendimento, um urologista do processo de readequação, redesignação sexual, endocrinologista que vai falar sobre a questão hormonal. A gente vai ter a participação de homens gays, mulheres lésbicas, de travestis, de homem trans, de mulheres trans, e a gente vai tentar entender um pouco o lado desse usuário, o foco também é esse usuário. Imagina você sendo ginecologista, como é que você atende um homem trans? Mas peraí, o homem trans vai sim ao ginecologista, porque o homem trans, ele ainda tem uma vagina, ele ainda tem um aparelho reprodutor feminino. Uma mulher trans, ela pode procurar um urologista, porque ela pode ou não ainda ter um pênis, né? Como é que a gente entende essas pessoas? A gente tem psiquiatras que vêm de fora, tem a participação de vários psicólogos aqui aí do Amazonas, trabalhando as questões da sexualidade da mulher lésbica, né? A sexualidade do homem gay, entender como é que a saúde pode melhorar, como é que a saúde pode contribuir para essas situações. E é através disso, eu acho que é através de debates, através de orientações na academia, é inadmissível profissionais de saúde, principalmente da psicologia, ainda aparecerem na mídia falando merda. É o que eu mais vejo, né? É inadmissível, 20 anos quase de resolução e ainda tem gente falando de opção sexual. É inadmissível ter um aluno ou um acadêmico de psicologia em sala de aula que diz assim, eu escutei um relato essa semana, mas essa é a minha opinião ou é o que diz a Bíblia. Ótimo, sua Bíblia é muito importante na sua casa, na sua igreja. Mas é porque eu sou pastor. Mas aqui você é acadêmico de psicologia. Então, a sua Bíblia é muito importante para você, na sua casa, na sua igreja. Enquanto você estiver na academia, no seu consultório ou em qualquer atuação profissional, a sua opinião, a sua crença religiosa, se você concorda ou não concorda, não interessa. O que interessa é o que a psicologia te ensina. Então, para combater esses tipos de comportamento na sociedade, a gente tem que começar isso dentro da academia também. E é por isso que a gente está fazendo esse trabalho, tá? Para vocês, eu acho que fica uma reflexão muito grande das questões ideológicas, das questões institucionais, né? De como é que essas ideologias estão invadindo algumas instituições, chegaram muito forte no nosso Congresso e agora estão tentando adentrar outras instituições como o Conselho Federal de Psicologia. E isso é tão grave que a OAB agora resolveu ajudar a gente, porque sabe da dificuldade. Imagina se daqui a pouco alguém resolve entrar uma liminar, por exemplo, que determina que todos os dentistas tenham que fazer esse procedimento que eu quero porque a minha crença me diz que pode. Não é assim, né? Conselho profissional tem autonomia jurídica para isso, tá bom? Fica aqui o alerta. Estou à disposição, precisar de qualquer coisa. Eu estou sempre lá na UEA e na Unidade Básica de Saúde, tá? Beijo, Consuelena, beijo grande. Beijo para todo mundo.